Iniciando mais uma aula do sétimo ano, hoje a gente vai ver o que é e como resolver equações do primeiro grau com uma incógnita. Vamos lá. Antes da gente tentar resolver propriamente as equações, a gente vai ver algumas propriedades fundamentais da igualdade. Primeiro, se somarmos ou subtrairmos o mesmo número racional em ambos os membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Por exemplo, se eu tenho uma igualdade, x igual a 4, se x é igual a 4, se eu somo o mesmo valor a ambos os lados da igualdade, eu não altero a igualdade. Perceba, se eu faço x mais 3 igual a 4 mais 3, eu não alterei a igualdade, tá? Continua valendo essa igualdade. Perceba que se o x é igual a 4, e eu substituo aqui no lugar do x o 4, eu vou ter 4 mais 3 igual a 4 mais 3, ou seja, 7 igual a 7. Não altera a igualdade. E se eu subtraio, também não altera. Perceba, ó, se eu faço x menos 1 meio igual a 4 menos 1 meio. Se eu tenho x igual a 4, eu subtraio, eu tenho x menos 1 meio igual a 4 menos 1 meio. Não altera a minha igualdade. A gente pode imaginar ou pensar uma igualdade como sendo uma balança de dois pratos. Então, se em cada prato eu tenho o mesmo peso, essa balança vai estar em equilíbrio e eu vou ter uma igualdade. Perceba que na primeira situação aqui eu tenho pesos iguais em cada um dos pratos e eu somo o mesmo peso a cada um dos pratos da balança. E isso não altera o equilíbrio da balança, ou seja, não altera a minha igualdade. Então, para as igualdades, eu posso somar e subtrair números a ambos os membros da igualdade sem alterar a igualdade. Outra propriedade fundamental é em relação à multiplicação e divisão. Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número racional diferente de zero, tem que ser diferente de zero, obtemos uma nova igualdade. Por exemplo, tome y igual a menos 2. Se eu multiplico, por exemplo, por 3, vou manter a igualdade. Y vezes 3 vai ser igual a menos 2 vezes 3. Não altera a igualdade se eu multiplico. E se eu divido, também não altera. Se eu tomo y dividido por 5, por menos 5, isso aqui vai ser igual a menos 2 dividido por menos 5. Perceba aqui, ó, novamente na balança, eu tenho em ambos os pratos da balança um pezinho. Eu multipliquei esse pezinho por 3 no primeiro prato e no segundo prato, ou no primeiro membro e no segundo membro. E não altera a igualdade, ou seja, a balança não sai do equilíbrio. Então, eu posso multiplicar os pesos na balança e não alterar o equilíbrio. Então, para equações, eu posso multiplicar à vontade em ambos os membros e dividir à vontade em ambos os membros sem alterar a condição de igualdade. Resolução de equação do primeiro grau com uma incógnita. Bom, primeiro, uma equação do primeiro grau com uma incógnita, no caso da gente x, quando pode ser escrita, uma equação, né, do primeiro grau com uma incógnita, x, quando pode ser escrita na forma a vezes x igual a b, com um a diferente de zero, tá? O a diferente de zero. Então, se eu tenho uma equação na forma a vezes x igual a b, eu tenho uma equação do primeiro grau. Esse tipo de equação é do primeiro grau porque o maior expoente que aparece na incógnita é 1, quando a equação está na forma geral. É com uma incógnita porque há somente um elemento desconhecido, tá? É do primeiro grau porque o maior expoente da incógnita é 1 e é de uma incógnita só porque só tem um elemento desconhecido. E para a gente resolver a equação do primeiro grau, basta a gente determinar o conjunto de solução dessa equação. Se determinar qual o valor que aquela incógnita tem que assumir para que a igualdade se mantenha.
Então, vamos ver em alguns exemplos. Pensei em um número natural, somei 45 a ele e obtive 121. Em qual número eu pensei? Bom, então, a primeira parte aqui é a gente determinar a equação. Lembra que a gente já fez vários exemplos desses de a gente determinar uma expressão algébrica através de linguagem corrente. Então, aqui ele pensou no número qualquer, x. Somei 45 a esse número, mais 45. Obtive 121. Ó, pensei no número, somei 45, obtive 121. Em qual número eu pensei? Bom, como é que a gente pode resolver essa igualdade? A gente pode utilizar dois métodos. O primeiro deles é fazer o uso das propriedades fundamentais das igualdades, ou seja, eu posso somar e subtrair à vontade em ambos os membros, ou multiplicar e dividir. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó, x mais 45, e eu vou subtrair 45 em ambos os membros. Então, eu vou tirar 45 desse lado, e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, 121 menos 45. Aí tu vem aqui, ó, x mais 45 menos 45. Quanto é que dá essa subtração? Mais 45 menos 45, zero. Sobra só o x. E do outro lado, 121 menos 45. Quanto é que dá 121 menos 45? 121 menos 45 dá 76. Então, eu posso concluir que o número que ele pensou é 76. Eu utilizei uma propriedade fundamental. Eu posso somar e subtrair o mesmo valor nos dois membros da igualdade sem alterar a igualdade. Perceba que tu pode conferir se de fato o 76 é solução da equação. Lembra que a solução a gente representa como um conjunto, né? Então, o conjunto, solução é o conjunto que tem o 76. E para tu conferir, basta tu substituir o 76 no lugar do x. Então, tu vai fazer 76 mais 45. Será que vai dar 121? Vê aí. A outra maneira da gente resolver é um pouco mais prática, é utilizando a operação inversa. Então, nas equações, a gente existe as operações inversas. A operação inversa da adição é a subtração. E a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, aqui, se eu quero resolver a equação, eu quero determinar o valor de x. Então, eu estou interessado em determinar no primeiro membro, ficar só com o x, só com a letra, e no segundo membro, ficar só com o número. Então, o que eu posso fazer é fazer a operação inversa da adição nesse 45. A operação inversa da adição é a subtração. Então, eu vou ter x igual a 121 menos 45. O 45 estava somando no primeiro membro e eu passo ele para o segundo membro utilizando a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Conclusão, o x vai ser quanto? 76. E o conjunto solução vai ser também 76. Né? Ou eu uso propriedade ou eu uso a operação inversa. Vamos lá. A idade de Tiago, menos 13 anos, é igual a 34. Qual a idade de Tiago? Vamos ver. Ó, a idade de Tiago, x, menos 13 anos, é igual a 34. Ok? Aqui, ó, vamos lá, vamos utilizar a propriedade. Então, eu posso somar à vontade aqui. Então, eu vou somar 13. Então, eu vou ficar com x menos 13 mais 13 igual a 34 mais 13. Perceba, menos 13 mais 13 dá zero. X menos zero é x. 34 mais 13 dá 47. Então, meu conjunto solução é x igual a 47. E aí, para tu conferir, é fácil. Né? Para tu conferir, basta tu substituir o valor de x na igualdade, na equação. Então, vamos ver agora o outro exemplo utilizando agora a operação inversa. Lembra? A operação inversa da adição, subtração.
Então, o que a gente vai fazer aqui é subtrair 13. Esse 13 está no primeiro membro, vou passar ele para o próximo membro, só que agora somando. Se ele está subtraindo no primeiro membro, ele vai somar no segundo. Então, eu vou ter x igual a 34 mais 13. Então, o x vai ser quanto? O x vai ser 47. Novamente, conjunto de solução, 47. Ok? Então, é isso. A gente pode utilizar tantas propriedades quanto a operação inversa. O triplo de um número natural é igual a 123. Qual é esse número? Bom, o triplo de um número é 3 vezes um número, né? Então, 3 vezes x é igual a 123. Que número é esse? Bom, utilizando a propriedade, a gente pode dividir uma equação pelo mesmo número. No caso, eu vou dividir por 3. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada membro da equação e vou dividir por 3. Então, eu vou ter 3 vezes x dividido por 3 igual a 123 dividido por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x é o próprio x. 123 dividido por 3, quanto é que vai dar? Vai dar 41. Conclusão, a solução da minha equação é 41. O conjunto de solução da equação, né? Melhor dizendo, é 41. E a solução foi x igual a 41. Agora vamos usar a operação inversa. 3 vezes x igual a 123. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se esse 3 está multiplicando no primeiro membro, ele vai passar para o próximo membro dividindo. Então, o que eu vou ter é x igual a 123 dividido por 3. Conclusão, o x vale 41. E esse é o meu conjunto solução, x igual a 41. Ok, gente? A quinta parte de um número de gibis de Pedro tem... a quinta parte do número de gibis que o Pedro tem é igual a 16. Quantos gibis o Pedro tem? Bom, a quinta parte, a gente já viu que tem que dividir por 5, né? Então, eu tenho uma quantidade de gibis, x. A quinta parte dele é x dividido por 5. Ele disse que é igual a 16. Então, aqui, montei a minha expressão. Quero a solução, eu quero saber quantos gibis o Pedro tem. Bom, vamos utilizar as propriedades, né? Perceba que a gente pode multiplicar a equação, os membros da equação, por um mesmo valor, sem alterar a igualdade. Então, eu vou multiplicar por 5. Então, eu vou fazer x sobre 5 vezes 5 igual a 16 vezes 5. 5 dividido por 5 dá 1. X dividido por 1 é o próprio x. 16 vezes 5 é 80. Pronto, conclusão, x igual a 80. X igual a 80. Tranquilo, né? Vamos fazer agora utilizando a operação inversa. X dividido por 5 igual a 16. Se eu estou dividindo no primeiro membro, eu vou passar esse número, o 5, para o segundo membro, só que multiplicando. Então, eu vou ficar com x igual a 16 vezes 5. E aí, 16 por 5, 16 vezes 5, 80. Conjunto solução, x igual a 80. A gente. E agora tem uma equação um pouco mais elaborada. Ó. Vamos resolver a equação 4x mais 6 igual a 6x mais 10 no conjunto universo dos números inteiros. Então, vamos lá. 4x mais 6 igual a 6x mais 10. Eu vou utilizar as operações inversas, porque é mais prático. Ó. Perceba, eu vou tentar deixar de um lado da equação quem tem a letra, ou seja, quem está multiplicando o x, e do outro lado, somente os números. Então, eu vou começar passando esse 6 que está somando para o próximo membro, subtraindo. Então, eu vou ficar com 4 vezes x
igual a 6x mais 10. Esse 6 que está somando muda de membro com a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Menos 6. Ok? E aí vamos responder. Ó. 4 vezes x é igual a 6 vezes x mais 10 menos 6. Mais 10 menos 6 dá mais 4. Ok? Agora eu vou passar esse 6 vezes x para o primeiro membro. Como ele está somando aqui, ó, como ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, eu vou ficar com 4x menos 6x igual a 4. Assim sendo, 4x menos xx dá menos 2x, igual a 4. Esse menos 2 está multiplicando x, então vai passar de membro dividindo, né? Vou fazer aqui em cima. Então, eu vou ficar com x igual a 4 dividido por menos 2. Quanto é 4 dividido por menos 2? 4 dividido por menos 2 é menos 2. Pronto, então o valor x é menos 2. Então, essa foi a nossa aula de hoje.